Bom, onde é que nós paramos? Nós paramos ali, naquele quadro, ó. Todo mundo consegue. A gente estava falando do conjunto dos números complexos ali, né? Que alguns tiveram algum grau de dificuldade ali quando a gente entrou nos complexos. O conjunto dos números complexos, ele é... Peraí, tem alguém que está entrando agora. Ele é um conjunto que vocês vão trabalhar posteriormente, tá? Mas a gente pode dar uma adiantada aqui, que é aquele, a parte real, a parte imaginária, foi todo estruturado por Gauss, e ele não fica dentro da reta dos reais, porque a reta dos reais estava totalmente preenchida com os racionais e com os irracionais, né? Então, esse conjunto aqui dos complexos, ele fica dentro de um plano. Então, Gauss pegou o plano cartesiano, e daí só trocou. Em vez de abscissa ordenada, ele botou eixo dos reais e eixo dos imaginários, e jogou os números para lá para dentro. Então, esses números eles não ficam numa reta, e sim num plano, porque eles são divididos em duas partes, parte real e parte imaginária. Então, todo número complexo, falando dele aqui, ó, que foi uma pergunta que alguém tinha feito antes, só para não te deixar no vácuo na tua pergunta, que alguém disse assim, não consegui entender muito essas raízes. Quando eu falo de uma raiz, por exemplo, nós tínhamos o problema ali da fase... Só um pouquinho. Professora? Um pouquinho que tem três tentando entrar aqui. Feito, pode falar. Professora, só tu podia botar a câmera um pouquinho mais para cima para a gente poder visualizar melhor o quadro. Aí. Beleza? Agora tá, sempre me avisem quando esse tipo de coisa acontecer, tá? E se eu der uma paradinha no meio da fala, é porque eu tô vendo que alguém tá tentando, tá na sala de espera, e daí eu tenho que colocar a pessoa dentro da sala aqui. Bom, o que vai acontecer? O que eu tinha aqui antes? Eu tinha problemas como menos raiz de 16, menos raiz de 25, né? Menos raiz de 64. Desculpe interromper, pessoal. Se pudessem só fechar o áudio aí, que dá para ouvir o Bonner já. Alguém tá vendo o Jornal Nacional aí. É verdade, só para a professora conseguir explicar, a gente conseguir escutar ela. Exato. Deu? Senão eu vou botar silencioso para todo mundo. Ficou silencioso? Eu não estava escutando, porque quando eu falo tão alto que eu não escuto mais nada. Ficou beleza agora? Agora sim. Tá ótimo. Tá. Então, assim, ó, queridos e queridas, da engenharia e da arquitetura, eu tinha esse tipo de problema aqui. E daí os caras disseram assim, pô, como é que eu vou fazer isso aí se eu tinha raiz negativa e raiz negativa não existe? Então, veio uns matemáticos lá, entre eles Gauss, e disse o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Ele teve a seguinte sacada, raiz de menos 16 é raiz de 16 vezes menos 1. E raiz de menos 25 seria 25 vezes menos 1. E raiz de 64, menos 64 seria 64 vezes menos 1. Então ele pensou assim, ó, isso aqui eu posso abrir em duas raízes. Raiz de 16 vezes raiz de menos 1. E aqui, raiz de 25 vezes raiz de menos 1. E aqui, raiz de 64 vezes raiz de menos 1. E daí, o que ele descobriu? Ele descobriu que ele não tinha problema com todos aqueles números. Ele tinha problema com apenas um número. Que número ele tinha problema? Com a raiz de menos 1. Era esse o problema. E daí ele fez uma substituição. Ele foi tri-esperto. Ele disse que essa raiz de menos 1, a partir de agora, seria um i, que é o imaginário. Alguns livros de cálculo de vocês não usam i para imaginário e usam j para imaginário, tá? Devido a algumas na parte de engenharia eletrônica e elétrica que já usa o i, né? Então lá na nomenclatura de vocês é o j, mas é a mesma coisa, tá? E daí, para a raiz de menos 16, então,
como eu substituí por raiz de 16 vezes raiz de menos 1, eu tinha raiz de 16, 4, raiz de menos 1i, 4i. Está aqui um número complexo. É esse tipo de número que está aqui, ó, entre o verde dos reais e o vermelho dos complexos. É esse cara que está aqui no meião. Tá? Nessa parte. Professora, acho que a Natália está com dúvida no chat. Tá, quando eu amplio aqui, eu não consigo ver o chat, tá? Peraí, vamos ver. Estou sem microfone e estou com dúvida. O conjunto dos números complexos não ficaria separado de todos? Não. O conjunto dos números complexos, ele abrange todos os reais. E os irracionais está dentro dos reais. Então, ele não é um conjunto disjunto, certo, Natália? Por quê? Porque o conjunto dos números complexos, vou te mostrar isso num gráfico para te conseguir entender. O número complexo, esse número complexo a gente vai dar um nome de Z, tá? Cada vez que eu falar de número complexo, eu vou dizer que ele é um Z. Esse Z do número complexo, ele vai ter o formato, a organização, a nomenclatura dele é A mais BI. Quem é esse A? Esse A vai ser a parte real do teu número. E esse B vai ser a parte imaginária do teu número. Certo? Então, tu pode ter dentro do conjunto dos números complexos, um número complexo que tenha as duas partes, a parte real e a parte imaginária. Tu pode ter um número que seja imaginário puro. O que é o imaginário puro? Não tem a parte real. Esse cara é um imaginário puro, ó. Ele é 4i, ele não tem a parte real. E tu pode ter dentro do conjunto dos números complexos um cara que não tem a parte imaginária, ele só tem a parte real. Então, quem é o cara que só tem a parte real? Qualquer número que esteja ali dentro, ó, dos reais. Quem é que é imaginário puro? Quem está entre o verde e o vermelho. Certo? E daí aqui vão estar os imaginários puros, mais os imaginários, os complexos completos, né? Que tem as duas partes, a real e a imaginária. Consegui me expressar? Tu entendeu ou não? Bom. Sim, entendi. Televisão ligada ainda, com o microfone ligado. Eu não estou acreditando nisso. Peraí. Ele foi programado para tirar foto de mais de 1000 galões. Eu vou mutar todo mundo, tá? Me avisem quando parar. Acho que agora foi, né? Foi. Ok, então descobriu quem é que estava com a TV. Feito. Tranquilo, gente? Essa parte dos complexos é uma história para outra aula, mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que a gente pegue uma aula aí para trabalhar com isso, sem problema algum, a gente pode trabalhar dentro dos complexos. A ideia agora, gurizada, é trabalhar nos intervalos, certo? O que eu quero dentro dos intervalos? Eu quero trabalhar com intervalo dentro do conjunto dos reais. Então, eu quero fazer aquela parte de união, intersecção, diferença de intervalo, como se define um intervalo, como se escreve um intervalo. O intervalo pode ser escrito de uma... Sim? O intervalo pode ser escrito de várias maneiras, tá? Quando eu falar em intervalo, deixa eu botar aqui. Você tem que ter um pouquinho de paciência quando eu apago esse quadro, porque é dureza essa forma, que aqui não é que nem anda na faculdade. Não. Bom, quando eu falo em intervalos, eu posso ter intervalos abertos, intervalos fechados e intervalos semiaberto ou semifechado. O que é um intervalo? Quando eu trabalho dentro da reta dos reais,
Quando eu trabalho dentro da reta dos reais, ó, está aqui está o zero, aqui tem mais infinito, aqui menos infinito, certo? Então, ela é uma reta cheinha, não existe buraco nenhum. Do lado de um racional tem um irracional e assim por diante. Então, sempre vai ter um número, em qualquer lugar que eu coloque ali o canetão, eu vou achar um número, certo? E daí eu não consigo, às vezes, para cálculo, trabalhar com toda essa reta, então eu vou delimitando espaços. Então, essa delimitação de espaços seria os nossos intervalos. Esse intervalo, ele pode ser fechado e ele pode ser aberto, ou ele pode ser aberto num lado e fechado no outro e vice-versa. Como é que é a nomenclatura desses intervalos? Bom, se eu escrever assim, ó, tá? Se eu disser assim, ó, x pertence, x é qualquer número, pertence. Então, tá lá dentro de quem? Desse intervalo aqui, ó, de 2 a 6. O que eu escrevi aqui? Eu escrevi que este número está dentro deste intervalo. Este intervalo, como ele tem colchete de um lado e colchete do outro, é um intervalo fechado. O que significa ser um intervalo fechado? Significa que os extremos pertencem ao intervalo. Ou seja, se eu quiser dizer que o x é o número 2, eu posso, porque o intervalo está fechado. E intervalo fechado faz com que esse limite inferior pertença ao intervalo. Se eu quiser dizer que o x é qualquer número entre 2 e 6, eu posso dizer, posso afirmar isso, e posso afirmar também que o x é o número 6. Por que é o número 6? Porque o 6 também é intervalo fechado superior. Limite superior fechado, certo? Como é que eu represento isso? Bom, eu tenho uma reta, a reta dos reais, pego o número 2 e faço uma bola fechada no número 2. Pego o número 6, faço uma bola fechada no número 6 e pinto aqui ó, no meio. Isso aqui é a representação desse intervalo. Então, o x é qualquer número que está dentro da reta dos reais entre 2 e 6, incluindo os extremos. Incluindo o 2 e incluindo o 6. Fui clara? Conseguiram entender? Como é que eu posso escrever isso aqui de uma outra maneira? Eu posso escrever assim, ó. X é maior ou igual a 2, menor ou igual a 6. Isso são as representações do conjunto deste intervalo fechado. Pode ser escrito assim, pode ser representado na reta assim, pode ser escrito dessa maneira, certo? Bom, agora eu quero um intervalo aberto, o mesmo intervalo aberto. X pertence. Para intervalo aberto, eu posso usar parênteses ou colchetes virados, tá? Então, existem duas nomenclaturas para isso. Parênteses assim, ó. A 6. Isso é o intervalo aberto. Pode ser assim, ó. Ou o colchete para o outro lado, ó. Também é um intervalo aberto. Isso dentro de uma reta. Tem como repetir, professora, que deu um corte no áudio? Como é que é, querido? Tem como repetir que deu um corte no áudio ali quando a senhora foi fazer Tem alguém com o microfone a segunda aberto, parte. interferência. Mutar o Leandro, aparece para mim aqui, Leandro, muta ele, professor. Vamos mutar. Para mim tá aparecendo o Everton como aberto. Tá, peraí. Vamos mutar todos. Leandro e Everton. Vamos ver. Para mim, eles aparecem. Aqui tá o Leandro. Professora, provavelmente é som de alguém que está com fone. Aí dá uma... Opa, desculpa, eu te mutei, César, na hora que tu estava falando comigo. Só um pouquinho. Para mim, tá todo mundo mutado. Não tem ninguém que não esteja com o microfone fechado. O Leandro agora, para mim, mutou. Tá.
Desculpe, era quem que estava falando comigo e eu deselegantemente mutei o camarada. É o César, mas ele já respondeu no chat ali. Ah, tá, Ô, desculpa, professora, tá, deu César. ruído ali só nos intervalos abertos ali. Tá, vamos lá, vamos começar de novo. Certo? Sem problema nenhum. Aula assim, online, assim, é assim mesmo. Vamos lá. Olha aqui. Intervalos abertos, então, certo? Intervalo aberto é aquele intervalo que ele vai limitar o inferior e o superior, só que ele exclui esses números. Esses números não vão pertencer ao intervalo. Então, o que eu tenho aqui? X pertence ao intervalo aberto de 2 a 6. Existem duas formas de representar o intervalo aberto. O intervalo aberto pode ser representado por parênteses, assim, ou pode ser representado por colchetes virados para o lado de fora. Então, aqui, ó, colchete certinho e colchete virado, certo? Esse intervalo aberto significa que esse X pode ser qualquer número entre o 2 e o 6, mas não pode ser nem o 2 e nem o 6. Tu exclui a possibilidade dos limites inferior e do limite superior, certo? Esses caras estão fora. Então, como é que tu representa isso dentro da reta? Bola aberta no 2, bola aberta no 6, pinta o meião. Isso é um intervalo aberto. Então, intervalo fechado, tu utiliza os extremos. Intervalo aberto, tu não utiliza os extremos. E como é que tu escreve isso? Bom, tu pode escrever assim, tu pode representar na reta assim, e desse jeito, tu não coloca esse risquinho aqui, ó. Porque esse risquinho significa a igualdade. Então, tu vai dizer que x é maior do que 2 e menor do que 6. Simples assim. Certinho? Só a representação disso aí, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer exercícios que envolvam isso. Mas, a princípio, é a representação. E daí, então, eu tenho aqui intervalo fechado, intervalo aberto, e agora eu vou ter o semiaberto ou o semifechado. Tá? O que são esses semiabertos ou semifechados? É que eu vou ter ou o limite superior ou o limite inferior aberto e o outro vai ser fechado. Então, pode ser alguma coisa desse tipo. Acho que eu consigo escrever aqui embaixo. X pertence a 2 até 6. Olha o que aconteceu. Esse cara aqui é um semifechado ou um semiaberto. Por quê? Porque o limite inferior dele está aberto e o superior dele está fechado. E eu sei disso porque aqui é parênteses e aqui é colchete. E daí, como é que eu represento isso dentro da reta? Onde é aberto, bola aberta. Onde é fechado, bola fechada. E pinto no meio. E quando eu falo bola aberta, tu tem que fazer um bolão assim, ó. Sim. Desculpe a não lembrança do ensino médio, mas no caso poderia inverter o parênteses e o conchetes ali no caso? Por exemplo, tá. Pode ser fechado aqui e aberto aqui. Tá, exato. É isso que eu queria saber. Sempre quando tiver dúvida, tu vai me interromper e tu vai perguntar, tá? Professora, tu podia explicar de novo essa última parte, porque deu interferência no vídeo que ficou bem estranho de escutar. Essa parte aqui? Só essa última parte que tu falou agora. Então tá. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um intervalo Isso. aberto ou um intervalo semi-fechado. Certo? O que é esse intervalo semi-aberto ou semi-fechado? Um dos extremos vai ser aberto, ou seja, ele não vai pertencer ao intervalo, e o outro extremo vai ser fechado, ele vai pertencer ao intervalo. Eu dei um exemplo do limite inferior ser aberto e do superior ser fechado, mas como o colega perguntou, poderia ter sido ao contrário. Vou dar um outro exemplo onde isso vai acontecer e é ao contrário. E daí, quando eu for representar isso na reta, aonde ele é aberto, bola aberta, onde ele é fechado, bola fechada. Quando eu vejo isso aqui, eu tenho a noção do quê? Que o 6 pertence ao intervalo e o 2 não. Então, quem pertence ao intervalo, um número muito, muito, muito próximo ao 2, 2,000001, mas o 2 não. Peraí que tem alguém perguntando alguma coisa no chat aqui. Fica tranquila, não é pergunta. Ô, Sora, tem uma pergunta bem boba sobre a nomenclatura do semiaberto e semifechado. Quem é que tá falando comigo? Sou eu, Humberto. Fala, Humberto.
Sobre a nomenclatura semiaberto e semifechado, as duas querem dizer a mesma coisa, né? Eu posso usar as duas. Pode. Tá. Obrigado. De nada. E daí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer que na hora de eu escrever isso aqui, eu vou escrever aberto, aqui no 2, então não vai o igual, e fechado no 6, vai o igual. Então, escrever isso é a mesma coisa que representar assim ou escrever assim, certo? E como o outro colega tinha dito, poderia ser invertido? Sim, poderia ser invertido. Poderia ser assim, ó. Tá, então o que eu tenho? Fechado, aberto e semiaberto ou semifechado. E esse cara poderia ser assim também, ó. X pertence a 2 fechado, 6 aberto. É semiaberto ou semifechado, tá? Porque um dos lados vai ser fechado e o outro lado vai ser aberto. Significa que o quê? Que agora o 2 pertence ao intervalo e o 6 não. Então, o x é qualquer número maior ou igual a 2 e menor que 6. Isso aqui tem que ficar claro, ó. Maior ou igual significa que o 2 está no páreo. 2 pode ser a resposta. Menor que 6 significa que pode ser o 5,999999999, mas o 6 não. O 6 não pode ser resposta. Por quê? Porque é intervalo aberto. Tem que ser representado pela Posso me linha dizer qual a ou possibilidade de campo que tu vai poder trabalhar. Ficou tranquilo? pode ser representado pela linha ou tem que ser os dois, pela linha e pelo menor ou igual? Na realidade, amiguinho, o que vai acontecer... Posso dizer qual o tipo de cada exemplo ali, vou repetir depois para ti. Na realidade, o que vai acontecer aqui é que para alguns exercícios, eles vão te dar escrita assim, e para que tu consigas resolver, tu vai ter que visualizar desta forma. Em outros exercícios, eles vão te dar escrita assim, e para que tu consigas resolver, tu vai ter que escrever desta forma. Então, o que é importante? O importante é que tu enxergue de todas as maneiras e consiga andar dessas 3 formas aqui para conseguir fazer os exercícios que vêm a seguir, certo? Por isso que eu representei dessas 3 formas aqui. Repetindo a nomenclatura, então. Isso tudo que eu estou falando está escrito nessa apostila que eu larguei aí para vocês. Por isso que eu não estou fazendo assim, ó, detalhes de escritas aqui, porque tudo que tinha que escrever já está aí, tá? Eu só estou dando os exemplos e agora vamos trabalhar com os exercícios. Então, esse cara aqui é o intervalo fechado. Vou escrever aqui em vermelho. Esse aqui é o aberto. Esse aqui é o semi-fechado. Ou semi-aberto. Tanto faz. E aqui é a mesma coisa. Semi-fechado. Ou semi-aberto. Certo? Essas são as nomenclaturas. Eu acho que foi isso que alguém perguntou no chat. Tirem um print, copiem, tirem uma foto. De nada. Que eu vou apagar para que a gente consiga ver de que forma eu vou começar a trabalhar com isso. Tá? Porque quando eu trabalho com maior, menor, na realidade eu estou trabalhando com uma coisa chamada inequações, tá? Então eu vou trabalhar com inequações matemáticas agora. Pessoal, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Essa matéria é a matemática básica. Então, eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Todas as dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, não é para vocês pensarem assim, essa pergunta é boba, não vou me expor. Não, pergunta. Porque essa tua dúvida, vocês estão em 42. Essa tua dúvida certamente vai ser dúvida de qualquer outro que está aí entre os 40. Então, assim, ó, e eu vou ter o maior prazer de explicar tudo e retomar todos os conteúdos quando necessário. A minha ideia é que todos aqui entendam o que eu falar. Para quando vocês caírem lá nas outras disciplinas, vocês dizem, pô,
a Rô lá em cálculo zero falou disso, consigo me lembrar desse negócio. Porque isso aqui é uma ferramenta para vocês usarem nas outras disciplinas, entendeu? Então tem que ficar claro. Perguntem tudo que tiverem dúvida, tudinho que tiverem dúvida, certo? A minha disponibilidade aqui é integral para vocês. Vocês têm que sair daqui sabendo, sem dúvidas, tá? Qual é o significado do E, que é... Acho que é o de pertence. Esse aqui, tá. O significado do pertence é o seguinte. Quando tu tá trabalhando dentro de teoria de conjuntos, tu tá trabalhando assim, ó. Tu pode dizer, quando tu tá relacionando um conjunto com outro conjunto, tu diz que ele está contido ou ele contém. Aí é aquele C. E quando tu estás relacionando um elemento com um conjunto, tu diz que ele pertence ou não pertence. Então, esse E significa que o número que tu vai trabalhar, ele pertence, ou seja, ele está dentro deste conjunto, porque ele é um elemento. Então, a relação, o E, é uma relação forte na matemática que fala da relação de pertinência, dele estar dentro daquele conjunto. É um elemento que está dentro do conjunto. Não é um conjunto que está dentro de outro conjunto. Quando eu tenho um intervalo que está dentro de outro intervalo, eu não uso mais esse E, que é relação de pertinência. Eu uso o está contido ou contém, certo? Então, quando é um elemento relacionado com um grupo, com um conjunto, é esse símbolo de pertinência. Pertence ou não pertence. O não pertence é esse mesmo E com uma tarja. Tudo que é não na matemática, tu põe uma tarja inerme. Certo? Posso apagar? Bom, vamos ver aqui alguns exercícios. Para ver esses exercícios, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho a parte de teoria de conjuntos, tá? Para trabalhar com esses intervalos. Então, talvez a gente só consiga pegar um exercício legal mesmo na próxima live. Começa às 9. Até o final da noite eu vou estar trêbada, porque eu estou apagando com álcool isso aqui. Tá um cheirão aqui que te contar. Então, assim, ó. Quando eu estou falando de... Vamos pegar assim, ó. Senhores e senhoras, vocês sabem o que eu escrevi aqui? Código? Sim. Pertence, não pertence, contém, não Isso contém. aí é códigos universais, né? Eu posso ir lá no Japão e eu vou falar desse jeito aí e os caras vão entender o que eu tô falando. A matemática é um lance muito legal, né? Porque em qualquer lugar que eu vá escrever matematicamente, qualquer ser vai entender. Então, aqui eu coloquei alguns símbolos que eu vou utilizar. Outros que eu vou utilizar são isso aqui, ó. Desses aqui que eu escrevi, vocês sabem o que significa cada um deles? A união e o pertence. União e pertence. Qual é a união? O U Da direita. União. O de A baixo é interseção intersecção. é o virado para baixo. O que é U virado para baixo? Intersecção. São. Não pertence ali o E riscado. Intersecção a gente pode escrever como intersecção, assim, no segundo, ou interseção. É a mesma coisa. Tá, esse aqui é... Contém, não contém? Não pertence. Contém, não contém? Tem tarja para ser não contém? Boa. Peguei um. Não tem tarja, então não tem não contém. Então esse cara aqui é o quê? Quem é o contém e quem é o outro?
Vou ler o que está no... Creio que o contém seja É o C seja normal. O C normal. O contém é o C normal. E esse aqui? Não contém? Nosso colega falou está contido. Exatamente, tá? Então tem o que é contém, ó, para ser não, de novo, repetindo a informação, para ser não tem que ter uma tarja. Aqui, ó, não pertence, tem uma tarja, tem um risco. Ah, e daí alguém vai dizer assim, ah, então isso aqui é um não, que tem uma tarja. Não, isso aqui é outra coisa, tá? Isso é uma tarja, mas tarja sozinha não é não, uma tarja sozinha é outra vibe, tá? Então, assim, ó, contém, está contido. Isso aqui é o quê? Mariana, traz uma cerveja e pai. O que é isso aqui? Eu não tenho nem ideia. Para todo. Tu usa muito em teoria de conjuntos quando quer dizer assim, ó, para todo x pertencente aos reais. Para todo x pertencente aos reais significa para qualquer número do conjunto dos reais tu vai usar esse cara. Então, para todo é esse azão assim virado, tá? Esse aqui existe. Então, existe x pertencente aos reais. Então, existe algum número lá dentro dos reais. E esse com ponto de exclamação é existência única. Existe e é único. Existência única. E aqui, ó, é tal que. Vamos ver a pergunta. Qual a diferença? Qual a diferença entre contém e está contido? Essa é fácil. Pensa numa lata de Coca-Cola. A Coca-Cola contém a lata ou está contida na lata? A lata contém a Coca-Cola ou está contida na Coca-Cola? Quem está dentro de quem? Está contido significa que o cara está dentro do outro. Então, o outro tem que ser, no mínimo, o mesmo tamanho ou maior. Todos os elementos dele têm que ser iguais ao meu, para que eu esteja contida nele. Então, por exemplo, se eu estou falando dos naturais em relação aos reais, os naturais está contido dentro dos reais. Todos os elementos naturais estão dentro dos reais. E o real contém o conjunto dos naturais. Esses aqui, esses dois símbolos, eu só posso utilizar quando eu estiver falando de conjunto para conjunto. E aqui, quando eu estiver falando de elemento para conjunto. Certo? Isso é uma coisa que tem que ficar clara aí. Alguma dúvida até aqui, senhores e senhoras? Tá acabando o tempo agora. É? Nossa, passa muito rápido, né? 1 minuto. Isso aí. Na próxima live, eu vou abrir a chamada aqui no meu celular e daí a gente faz a chamada online ali, tá? Para não ter problema nenhum. Então, dei uma copiada aqui. A nossa próxima live é às 9, então tem um refresquinho aí de alguns minutos. E daí depois a gente entra com gasto total na próxima live.